Bispo Ademir, como eu falei, lá da Estrela do Norte. Bispo Ademir, Estrela do Norte, quantos anos tem ali a igreja? Amém. Boa noite, queridos. Vamos fazer 27. 27? Vocês estão na minha frente um ano. Ah, tá. O aniversário lá é quando? Julho. Ah, tá. Julho. Tá ok, então. Então, o Bispo Ademir, você é uma bênção mais uma vez. Amém. Obrigado. Amém. Mais uma vez, boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Deu vontade de eu fazer uma dança ali, eu junto com a minha esposa ali. Quando jovem, eu gostava muito de dançar. E talvez um dos ministérios iniciantes da igreja que eu sempre apoiei e apoio é dança. E eu estava lendo um comentário esses dias, quando Davi foi trazer a arca, que começou a dançar, e ele estava com as vestes assim bem simples, não é? Não estava com as vestes de um rei, porque ele já era rei quando dançou, e ele foi criticado, né? Por quem mesmo? Por quem ele foi criticado? A mulher dele, né? A mulher dele criticou a maneira dele despojada de adorar ao Senhor. E eu estava lendo o comentário. E quem é que pode delimitar a maneira de você adorar a Deus? Quem é que pode colocar dentro de um quadrado, não é? E dizer, não, você só pode adorar a Deus até aqui ou até aqui. Então eu vejo que é uma oportunidade para os jovens, para os adolescentes, fazer esse tipo de adoração com danças modernas, com movimentos modernos, não é? Que certamente para eles é assim muito fácil, e é bom porque você acaba desenvolvendo uma parte da adoração na casa do Senhor. Tem espaço para todo mundo, amém, irmãos? Então que os grupos aí sejam abençoados, traga seu filho adolescente. Eu vou até cobrar lá do nosso grupo jovem adolescente, que muito tempo que eu não vejo essa dança lá, não sei se eles estão dançando outra coisa, não é? Mas eu lembro que no passado a gente teve, não sei se era o tempo mais, logo no início, eu já vi dessa dança lá, o pessoal pula, dá cambalhota, essas roupas folgadas, né? Roupa bem folgada e etc. Mas é uma maneira de adorar ao Senhor. Quem é que pode delimitar a maneira de adorar a Deus? O importante é que a gente adore dentro dos preceitos do Senhor, dentro da decência da ordem. O importante é que você adora, porque Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E que o Espírito Santo nos ajude para que a nossa adoração seja em espírito e em verdade. Não seja apenas algo da nossa carne, algo do nosso gestual, algo da nossa alma apenas, mas que seja algo assim, gerado pelo Espírito Santo. Que haja verdade em tudo que a gente faz, principalmente na nossa adoração. Amém, queridos? Fico feliz de estar aqui. Eu creio que eu estive aqui no 25, no 26, no 27, tem estado aqui pelo menos uma vez no ano aqui com vocês. Saber que a igreja, mesmo diante das lutas, das dificuldades, dos desafios, a igreja permanece, porque aquele que começou a igreja, aquele que edifica essa igreja, ele tem um compromisso dessa igreja um dia chegar ao céu, amém, irmãos? Essa igreja faz parte da igreja de Cristo, da igreja invisível, mas sendo uma igreja visível aqui no bairro de Jardim Catarina, 28 anos, é bastante tempo. Eu estava conversando com um irmão ali que ele disse que está aqui desde a fundação. Que bom, né? Junto com o pastor Renê, irmã Jaísa, edificando essa obra. A igreja, ela tem essa responsabilidade, não o prédio em si, mas as pessoas, porque a igreja de Jardim Catarina, que tem seus nomes escritos no livro da vida, são as pessoas, são os irmãos. Essa igreja, pessoa, essa igreja corpo, ela tem um compromisso de ser a propagadora do reino de Deus aqui em Jardim Catarina. Amém, irmãos? E aonde vocês estiverem, a responsabilidade de vocês serem aqueles que falam, aqueles que testemunham
Esse evangelho, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Eu tenho uma palavra nesta noite e eu vou compartilhar com vocês sobre o reino de Deus, ele se manifesta de várias maneiras, mas eu quero compartilhar uma palavra que foi a mensagem mais importante do Senhor Jesus, foi falar do reino, foi falar da inauguração do reino. Não foi, Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus curou, Jesus libertou, quanta obra o Senhor Jesus fez, mas a mensagem principal que ele veio fazer foi o reino de Deus, foi inaugurar o reino de Deus, e o reino de Deus que não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos estar de pé, eu quero ler apenas 2 versículos do Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos, apenas versículos 14 e versículo 15. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versos 14 e verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Você pode colocar a mão no seu coração, fechar seus olhos. Pai querido, que privilégio para nós estarmos aqui com esse encontro de ações de graças, com esse encontro de louvor e de adoração, esse encontro de celebração por 28 anos da tua igreja. Essa igreja abriu as suas portas e na certeza de que ela é. Esta igreja foi e será sempre a melhor boa notícia para o bairro de Jardim Catarina, porque essa igreja é a igreja do Senhor Jesus Cristo e ela é propagadora do reino, porque essa igreja, ela é a coluna e o baluarte da verdade. Assim nós oramos, pedindo que o Santo Espírito use esta santa palavra, trazendo para o nosso coração aquilo que precisamos para entrar no reino e permanecer no reino, porque um dia esse reino que é agora e que é amanhã, esse reino se torne realidade quando o Senhor vier buscar a tua igreja, e assim o reino foi inaugurado para sempre em plenitude. Assim oramos, dá-nos essa graça, traz entendimento, traz revelação para cada um de nós, para que a gente não fique fora do reino, mas que a gente entre pela porta do reino, Senhor, com um arrependimento, Senhor, em que tenha mudanças da nossa mente, mudança da nossa vida, e a gente passa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade, e experienciar, Senhor, uma vida com Deus e uma vida do reino de Deus aqui na terra. Assim oramos com gratidão no nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Pode tomar o seu lugar, queridos. O reino foi a mensagem importante que Jesus começou o seu ministério. E a porta para entrar no reino é arrependimento e fé. Sem o arrependimento e sem o dom da fé que recebemos, a gente vai ficar no limiar do reino. Vamos ficar tentando viver o reino de Deus, mas nós não vamos ter as experiências que precisamos no reino de Deus. Um reino de justiça, um reino de paz e um reino de alegria. E esse reino, ele é instrumentalizado pela palavra de Deus,
e pelo Espírito Santo de Deus. Jesus pregou esse reino que ele é apresentado com um contexto espiritual que vai além de um contexto de lugar físico. É o reino, vai além do que é terreno, é um reino de Deus que refere-se ao domínio soberano de Deus sobre todas as coisas. O reino de Deus compreende todas as coisas. E ele é não só algo hoje, mas é o amanhã também. Ele é presente e ele é futuro. Futuro quando? Quando a igreja estiver para sempre com o Senhor, a plenitude do reino virá. Enquanto isso, nós vivemos o reino, nesse momento, o reino de Deus. Vivemos as coisas do reino aqui na terra, sujeito às limitações, sujeito às tentações, sujeito aos desafios de cada um de nós. Nós somos convidados a viver esse reino aqui presente, esse reino que Jesus veio inaugurá-lo. Esse reino que está presente em cada um de nós. E em algum momento, quando ele foi questionado sobre o reino de Deus, Jesus falou: o reino de Deus não é aquilo que você fica vendo, ou aquilo que você imagina. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. E quem é que vem colocar o reino dentro de nós? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo sela-nos e traz o reino para nós, traz os princípios do reino para nós. O Espírito Santo de Deus traz a essência do reino. E para começar esse reino, para a gente entrar nesse reino, a palavra do Jesus foi: o reino já chegou, o tempo está cumprido, o tempo é agora. Arrependam-se e creia. Veja a importância, arrependimento e fé, que é tudo que nós, quando começamos na escola para batismo, aprendemos, não é, pastor? Arrependimento e fé. E a gente às vezes a gente não fica batendo muito nessa tecla de arrependimento e fé. Às vezes a gente acha que é uma matéria paga. Será? Será uma matéria paga, arrependimento e fé, para todo crente? Não é matéria paga. Porque muitas pessoas esquecem desse princípio como se fosse o beabá, como se fosse o abecedário. As pessoas esquecem que o arrependimento é para sempre, é para todo dia. Porque se nós somos pecadores, e muitos de nós pecadores, quanto mais, quer dizer, peca sempre. E às vezes pecados que são pecados domésticos, pecados que são, as pessoas têm um nome que está me fugindo agora, o tipo de pecado. Obrigado, irmã, estimação. Aí você vai dizer: bispo, crente não pode ter pecado de estimação. Será que não tem? Na nossa humanidade falha, a nossa humanidade é tão falha, mas tão falha, que para Deus trazer vida para cada um de nós, teve que matar o seu filho, teve que entregar seu filho para morrer. Nós estamos agora, mês de Páscoa, estamos agora, daqui a uns dias, vamos celebrar a Páscoa, quando Jesus morreu. Jesus foi entregue pelos nossos pecados. Então, irmãos, não podemos abrir mão da ação do Espírito Santo, porque se não for pela ação do Espírito Santo para provocar esse arrependimento sincero, precisamos ter essa matéria em dia. Precisamos estar dispostos a nos arrependermos em qualquer circunstância da nossa vida, dentro da nossa própria casa, com o nosso próprio cônjuge, com nossos filhos, com nossos parentes, com nossos vizinhos. Nós precisamos ter essa matéria bem vívida, o nosso coração e o nosso espírito sensível ao toque do Espírito, ao puxar de orelha do Espírito, para que a gente se arrependa. Porque quando há arrependimento sincero, há uma mudança de direção. Amém, igreja? Porque se não tem arrependimento sincero, não há mudança de direção. Por isso, Jesus coloca como essencial: arrependam-se e creia. A porta para entrar no reino de Deus é arrependimento e fé. Existem exigências para se viver esse reino. E justamente a primeira é essa: você precisa se arrepender. Se você não se arrepende de verdade,
você não vai, seu pecado vai ser apenas um remorso, e amanhã você vai cometer de novo o mesmo pecado. Vai se transformar em pecado de estimação. Veja que o salmista, quando ele estava orando ao Senhor, num salmo muito poético do Davi, quando chega lá no finalzinho do Salmo 19, após ele falar daquela poesia inicial, os céus proclamam a glória de Deus, as obras do firmamento refletem o teu poder, um dia discursa, outro dia, não há som, não há palavra, no entanto se faz ouvir a sua voz, até os confins do mundo. Aí isso pôs uma tenda para o sol, que sai dos seus aposentos como noivo, nada foge ao seu calor. Aí ele vai falar, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, teus preceitos são retos, alegra o coração, teu mandamento é puro, ilumina os olhos, os teus preceitos são verdadeiros e todos igualmente, são mais desejáveis que ouro, muito mais do que ouro puro e o destilado dos favos. Em uns guardar uma grande recompensa. E ele diz, quem há que possa discernir as próprias faltas? Quem? Quem há que possa discernir as próprias faltas? E ele logo em seguida ele diz, absolve-me das faltas ocultas. Porque tem falta que você nem sabe. Tem falta que fica como que, sabe, envolvida em termos espirituais, que você não sabe. Então você precisa da graça, precisa da misericórdia de Deus para te absolver. E o salmista dizia, absolve-me das faltas ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Quem pode dizer amém? Amém. Absolve-me das faltas ocultas e nos guarde da soberba, porque nós nos comportamos de maneira soberba, de maneira orgulhosa, de maneira altiva. Aí você diz assim, mas como isso, bicho? Você nem sabe que se comporta assim. Existem coisas que você faz que você nem sabe que faz, que você vai precisar do Espírito Santo para colocar você numa sintonia mais fina com Deus, para que você possa viver de verdade o reino de Deus, um reino de justiça, um reino de retidão, um reino das coisas direitas, das coisas de Deus, um reino que você, a sua vida testemunha, a sua vida é uma vida que agrada a Deus, sabendo que ninguém está livre dos pecados, ninguém está livre das tentações. Por isso que na oração do Pai Nosso diz lá, Senhor, livra-nos das tentações, porque as tentações existem, sempre vão existir, e nós estaremos sempre, irmãos, sendo tentados, porque quem não é tentado, porque ele já está agarrado com a tentação. Quem não se sente tentado, porque ele já está na tentação, ele está vivendo um ambiente de tentação, ele já cedeu à tentação, porque todos nós somos tentados, diariamente. Então, a linguagem, existe uma exigência para entrar no reino de Deus, e essa exigência, o Evangelho de Mateus, ele fala aqui através de João Batista, Evangelho de São Mateus, capítulo 3, eu vou ler poucos versículos, Mateus 3, verso 1, 2, 8 e 10, ele diz assim, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Versículo 10, já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A mensagem de João Batista era uma mensagem contundente, é uma mensagem forte, tão forte como foi a mensagem de Elias, para trazer o povo, para tirar o povo da apostasia. De maneira semelhante, João Batista, como um símbolo de Elias, ele veio também para trazer as pessoas, para despertar as pessoas, e ele pregava no deserto da Judéia, não só um deserto literal, mas um deserto de vidas vivendo um deserto, corações desérticos, corações secos, corações precisando da vida com Deus. Por isso ele é tão contundente,
uma mensagem bastante forte para impactar a vida do ser humano. E essa é a verdade, irmãos. Para entrar no reino, é preciso se arrepender. Se o homem não tiver consciência de que ele é pecador, de que ele é condenado, de que ele está morto em seus delitos e pecados, se ele não tiver essa consciência, se ele tiver sempre um fiozinho assim na sua alma e na sua justiça própria, a nossa justiça própria, aquela justiça que sempre a gente encontra um escape, para a gente explicar alguma coisa da nossa vida. Isso é justiça própria. A gente está sempre procurando, sabe, alguma coisa para nos justificar. Se a pessoa não entregar a sua justiça para Deus, para o Senhor Jesus, ele nunca vai conseguir se arrepender, porque ele vai sempre ter uma explicação para o seu pecado, para a sua falha. Essa é a verdade. Pecado que é explicado não precisa de perdão. Pecado que ele é racionalizado não precisa de arrependimento. E assim é a nossa alma, assim é a nossa justiça própria, assim é o ser humano. Por isso é contundente, João Batista é contundente: se você não produzir fruto de arrependimento, a sua árvore vai ser cortada. É o juízo de Deus. É o juízo de Deus. Ele está falando aqui de juízo. A árvore que não produz é cortada e lançada no fogo. É claro que o juízo de Deus está aí, ele não foi anulado. Deus continua sendo um Deus de juízo. O que segura esse juízo é a graça do Senhor. O que segura esse juízo é a ação do Espírito Santo, trazendo a graça do Senhor e trazendo a fé em Deus, que é uma doação dele para cada um de nós, para que a gente possa viver esse reino. Por isso, a mensagem mais forte de João Batista é essa: arrependam-se. Foi a mensagem que Jesus começou: arrependa-se e creia. E aí você abre a porta e você entra no reino de Deus, através da fé e do arrependimento. Quem está entendendo, diga amém. E isso exige, irmãos, as pessoas falam, eu vi há pouco tempo alguns movimentos no meio cristão chamado de movimento radical. Quem já viu falar? Né? Movimento radical. E as pessoas participam desse movimento que se chama radical. É claro que todo movimento ele é criado com a intenção de fazer a pessoa mais crente, fazer a pessoa com mais fé, fazer as pessoas com mais maturidade. As pessoas, todo movimento no meio cristão é para isso, é para criar uma maturidade na vida das pessoas. E não é preciso nenhum movimento. A própria mensagem do Evangelho, ela é radical. Quem não nega a si mesmo não pode ser meu discípulo. Foi as palavras de Jesus. Quem não nega a si mesmo. E aprender a negar a nós mesmos é entrar pelo caminho do arrependimento. É o caminho de uma rendição total. O homem precisa se render totalmente. Não dá para deixar nada de fora. Quando você deixa uma agulha de fora, quando você deixa uma unha de fora, como falou lá, Moisés falou para Faraó, não vai ficar nenhuma unha no Egito. Você não pode deixar nenhuma unha, nenhuma agulha, nenhum fio fora do arrependimento. Todo o seu ser precisa se arrepender, todo o seu ser precisa se submeter a esse arrependimento e você receber o dom da fé. O dom da fé é para você entrar no reino. E a entrada nesse reino é uma mudança radical. É da água para o vinho. É da água para o vinho. Amém, igreja? Amém. Porque você estava morto. E a pessoa tem que ter consciência de que ele estava morto. Mas a misericórdia de Deus deu vida a ele. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, do verso 1 em diante. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, olha a palavra, mas Deus, sendo rico, por sua misericórdia, nos deu vida. Vida com quem? Vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso não vem de fora, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Irmão, se a gente não tiver essa consciência,
Se a gente não perder essa justiça própria, que tenta justificar tudo, que tenta dizer assim, não sou tão ruim assim, eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão mal assim, porque é isso que o ser humano pensa. Quantas pessoas resistem ao Evangelho porque ele se acha tão bom que não precisa do Evangelho. Ele se acha tão bom que não precisa. É só você ler os Evangelhos e ver as parábolas do Senhor Jesus Cristo, quando fala do reino, quando fala das pessoas. Lembra daquele banquete que, na entrada da festa, as pessoas distribuíam vestes de festa. Você entrava, todo mundo tinha uma veste de festa, todo mundo tinha uma veste de festa. O dono da festa, o rei chegou naquela festa, todo mundo de roupinha nova, mas tinha uma pessoa lá no cantinho, sem a roupa. Aí ele disse, ué, como é que ele está aqui sem roupa? Por que ele está sem roupa? Por que ele é o único? Está todo mundo aqui com as vestes novas, só ele que com o seu orgulho, com a sua prepotência, com a sua vaidade, com a sua altivez, ele não precisa. Pega ele, amarra, joga lá fora, que o lugar dele é choro e ranger de dente. Foi a sentença, porque a pessoa se sente justo e não precisa da justiça de Cristo. E o Evangelho, meus irmãos, o reino de Deus é radical, é mudança radical. É nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino. Palavra de Jesus para Nicodemos, João 3. Quem não nascer da água e do Espírito é preciso nascer. Estávamos mortos, nascemos de novo. E para viver o reino, você tem que viver em novidade de vida. Quem pode levantar a sua mão e dar glórias a Deus? Aleluia! Aleluia! Mudança radical. Por quê? O arrependimento provoca uma mudança, que nas linguagens originais chamam de metanoia, que é mudança da mente. Por isso a gente precisa ler a palavra, ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir a mensagem, a pregação, para mudar a nossa mente. E a nossa mente levar a mudança para o nosso coração, através do Espírito Santo, para a gente entender isso e ter mudança. Eu estava andando nessa direção, a mudança me faz andar em outra direção. Isso é mudança, isso é Evangelho, isso é reino, porque o andar do reino, o pensar do reino, o falar do reino, o comportamento do reino é diferente de tudo aquilo que a gente já tinha feito. Mas bispo, a gente vai continuar aqui no mundo. Vamos continuar no mundo, mas não somos desse mundo. Jesus orou na oração sacerdotal: Senhor, não peço que os tire do mundo, mas sim que os guarde do mal, porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Mas nós vivemos nesse mundo e precisamos viver nesse mundo de trevas, nesse mundo condenado, nesse mundo que jaz no maligno. Precisamos viver como propagadores de uma boa notícia. O crente, aonde ele estiver, ele precisa ser porta-voz de uma boa notícia. E a boa notícia é que Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Quem pode dar glórias a Deus? Aleluia! 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 Irmãos, uma exigência é que, se você entrou no reino, os valores do reino precisam permear a sua vida. Os valores do reino precisam permear nossas vidas. E esses valores do reino virão através da palavra e do Espírito Santo. O Espírito Santo vai trazendo para o nosso coração os valores do reino, a essência do reino. E a gente pode ver isso quando Jesus fala lá no Sermão do Monte, em que as pessoas dizem: nossa, mas esse sermão é muito difícil, ninguém consegue viver esse sermão. Olha, ninguém consegue, e Jesus disse que a gente vai conseguir. O Espírito Santo vai nos ajudar, porque ele começa a bem-aventurança falando que o reino de Deus é de quem? Dos pobres de espírito, dos humildes. Ele começa dizendo: o reino de Deus não é do valente, não é do poderoso, mas é do humilde, é do simples.
Agora, não é uma humildade de aparência, não é uma humildade que a gente compre com facilidade. Não é uma humildade ou simplicidade que a gente planeja viver, tipo, como se você vestisse uma roupa. Não é. É uma humildade criada lá dentro. E quem cria humildade, quem cria simplicidade dentro do coração do homem é o Espírito Santo de Deus. Quem cria a simplicidade do Filho de Deus, porque ele foi humilde, ele foi simples. Ele foi humilde, foi simples até a morte de cruz. Quem cria no meu coração essa simplicidade, essa humildade, é o Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque destes é o reino dos céus. E ele continua ali falando, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os puros, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pacificadores. Quem já leu o Sermão do Monte? Leia o Sermão do Monte. E lá dentro do Sermão do Monte está assim como que uma vida comportamental de cada um de nós. Não julgue para não ser julgado. Cuidado quando você falar do cisco do irmão, você não olhar o seu. Bispo, quer dizer que eu não posso nunca falar do cisco do irmão? Claro que pode. E devemos falar. Mas já olhou o seu? O seu está tranquilo? Seu olho está limpo? Seu coração está limpo? Então fale do outro, você vai ajudar o outro. Tem autoridade espiritual para falar com o outro. Porque isso faz parte do relacionamento, faz parte do discipulado, de você ajudar o irmão. Se você pode ajudar o irmão, ajudando a tirar o cisco do seu olho, ou ajudar ele para ele não cair naquele buraco, você não vai ajudar, porque ele vai dizer, você está me julgando. Porque essa é a palavra humana e carnal. Você não pode falar comigo que você está me julgando. Quem me julga é o Senhor. É claro, quem julga é o Senhor. Mas se fosse assim, não se pode ter discipulado, e no discipulado você tem que orientar o irmão. Os grupos de vida, os grupos de convivência, os grupos de ministério, um precisa ajudar o outro. Eu não posso ajudar porque ele vai dizer que eu estou julgando. Porque a pessoa criou essa frase, não me julgue. Claro, nós não podemos julgar ninguém, nem devemos. Mas nós devemos ajudar a ele a tirar o cisco, ajudar ele a não cair no buraco. E isso é evangelho, isso é reino. No reino as pessoas se preocupam uns com os outros, porque essa é a linguagem. Essa é a linguagem do Senhor Jesus Cristo. A gente precisa se preocupar com o outro. Porque é nessa preocupação com o outro que nós vamos demonstrar a linguagem do reino, que é o amor. Vocês serão conhecidos quando tiverem amor uns pelos outros. O rótulo, a marca de um crente e de aquele que está em Cristo, ele se preocupar com o outro. É ele amar a Deus sobre todas as coisas e ele amar o próximo, se preocupar com o próximo, ajudar o próximo. Isso é reino de Deus. Por isso Jesus falou lá o Sermão do Monte, são 2 capítulos só, em que, se você observar as epístolas de Paulo, de Pedro, de João, é uma decodificação do Sermão do Monte. A maneira de, quando o apóstolo Paulo considere os outros superiores a si mesmo, ajude o outro, tudo isso está inserido no Sermão da Montanha, que não é só as bem-aventuranças, tem ensinos vivencial, ensino de vivência. Ame até o seu inimigo, ore por ele, por aqueles que te perseguem. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem e falaram mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque será grande o vosso galardão no céu. Queridos, esse é o reino de Deus, um reino que a igreja recebe esta responsabilidade de ser propagadora. Como? Através do seu testemunho. Porque é um reino que ele é inclusivo. A igreja é a igreja inclusiva. A igreja é uma igreja que inclui. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela inclui. As portas são abertas. A gente não fica ali na porta dizendo, você entra, você sai, você entra, você sai. A gente não fica barrando ninguém. As pessoas que se barram a si próprias, mas a igreja é aberta.
porque é um evangelho que inclui para restaurar. Esse é o desejo de Deus. As portas do reino estão abertas. Você precisa se arrepender e crer para ser transformado. A porta está aberta para todos, todo tipo de pessoa, todo tipo de classe pode entrar na igreja. Agora é preciso entender a linguagem do reino. Entre sim, mas se arrependa e tenha fé. Arrependa-se e creia no evangelho, creia no poder da cruz, creia que Deus deu o seu Filho para morrer por cada um de nós. É preciso crer. Então a igreja, ela é propagadora desta verdade. Ela é a coluna e o baluarte da verdade. É aquela que traz essa verdade, é aquela que traz essa luz, é aquela que é propagadora como luz e também como sal desta terra. É aquela que preserva, que não deixa as coisas se deteriorarem. A igreja propaga o reino de Deus, nós somos como que embaixadores de Cristo. E tem um texto de 2 de Coríntios 5, versículo 20, que fala sobre isto. Deixa eu ver aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 20. Diz assim, o apóstolo Paulo falando para a igreja, 2 de Coríntios capítulo 5, verso 20, diz assim: de sorte que somos embaixadores em o nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Veja a mensagem da igreja: reconciliação. A mensagem da igreja, propagando o evangelho, é de reconciliação, porque a cruz do Calvário, a centralidade da cruz, o evento da cruz, foi para reconciliar o homem com Deus. O homem se perdeu, aliás, o homem se perdeu lá no Éden. E estava um pastor falando da maneira que o homem foi contaminado, e ele disse que a radiação, ela é algo que não se vê, mas que ela tem os seus efeitos. E ele simbolizou a deformação do nosso DNA pela radiação do pecado original, lá no Éden. Então, todo o DNA foi contaminado, porque o DNA você transmite de pai para filho. Se a pessoa tem uma dificuldade ou uma deficiência no seu DNA, ele transmite para todos os seus filhos, para toda a sua geração. Então ele disse que nós fomos contaminados e é algo que não aparece, porque a radiação ela é invisível aos olhos nus, mas ela penetra na pessoa e ela deforma. E ele disse: nosso DNA foi deformado, somente a cruz pode restaurar o nosso DNA de filho de Deus. Amém? Nosso DNA foi restaurado pelo sangue de Jesus. E ao entrar no reino, a gente tem como nosso benefício o sacrifício da cruz. Estamos em época de Páscoa, estamos em época em que nós relembramos, não é o sacrifício de Jesus, o sacrifício foi para reconciliar cada um de nós. E a igreja de Nova Vida em Jardim Catarina, ela é propagadora aqui no bairro do reino de Deus, um reino de justiça, de alegria e de paz. Não é comida, não é bebida, mas é algo espiritual, é algo que Deus quer ministrar para a vida de cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a continuarmos essa jornada, não só 28, mas até a volta de Jesus. Que a igreja seja essa luz que brilha, que seja esse sal que preserva, que a igreja viva esse reino e ajude outros a entrar no reino, através do evangelismo, que vocês vão ter aula. Toda a igreja, ela é evangelisticamente ativa.
toda igreja, ela é evangelisticamente ativa, porque quando você sai agora por essas portas, você, sem você falar, você já está evangelizando, amém ou não? Sem você falar, onde você estiver, as pessoas começam a fazer uma leitura do seu comportamento. Você entra no elevador, você entra no banco, você entra numa loja, a pessoa que observa, ele vê o seu comportamento, a maneira que você fala, a maneira que você se veste, com quem você anda, tudo isso são testemunhos da igreja, mesmo sem falar. Como o apóstolo Pedro diz para a esposa, você não precisa pregar para o seu marido. Não é isso que ele diz? Mulher, não pregue para o seu marido. Porque as mulheres querem pregar para nós, né? Minha esposa pregou 12 anos só. Pregou 12 anos. Graças a Deus que Deus teve misericórdia de nós e de mim. Mas ele diz, não pregue, mas deixe ele ver o seu testemunho. Porque o testemunho e o exemplo, ele fala mais alto que 1000 palavras. Então, que o Espírito Santo nos ajude a propagar esse reino, enquanto nós estivermos aqui. E que a igreja continue em sua jornada, pastor Renê, Jaísa, os pastores, os líderes, os membros dessa igreja, que continue sendo são embaixadores. Ele diz, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse, veja a força desse verbo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, nós como instrumento de pessoas que Deus já fez a obra em nós e agora quer fazer através de nós, amém, igreja? Deus já fez a obra em nós, agora Ele quer fazer através de nós, então Ele exorta, em nome de Cristo rogamos que haja reconciliação, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te anime, que o Senhor coloque em você esta preocupação de viver o reino, de amadurecer esse reino, de maneira que você possa, aonde você estiver, que você possa brilhar a sua luz, e os homens vejam as boas obras, e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Que o Senhor nos ajude. Quero orar por você, quero orar com você. Não sei, Jaísa, gostaria de orar pelos pastores. O Renê pode subir aqui? Ou então aqui embaixo, ó, eu desço. Aqui embaixo mesmo. Eu quero orar. Vamos ficar de pé, queridos, para a gente orar por nós mesmos. Quero orar pelos pastores. Quero agradecer a Deus por eu poder participar um pouco dessa igreja, na minha amizade com o pastor Renê. Temos caminhado um bom tempo e me sinto privilegiado por, ao eu entrar no reino, Deus colocar pessoas abençoadas e abençoadoras para andar comigo. Eu sempre agradeço a Deus, as igrejas, os pastores, a família cristã, porque não é só a família Jardim Catarina, mas a família de Deus, que é imensa no mundo todo, é incontável. E eu agradeço a Deus por eu participar dessa igreja de maneira indireta, tendo o nosso relacionamento saudável com Renê, Jaísa e também com os pastores que estão aqui, os pastores da igreja, a irmã Jaísa. Quero pedir que você estenda suas mãos para cá. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dos pastores, pela vida do pastor Renê, o homem que o Senhor colocou a responsabilidade de começar esta obra, Senhor, há 28 anos atrás. Ele, Senhor, junto com a tua serva, irmã Jaísa, Pai, Senhor, todos os pastores que aqui estão, Senhor,
o Senhor tem nutrido essa igreja. E a tua nutrição é com a palavra e com o Espírito Santo. Que o Senhor continue ministrando sobre eles, dando força, dando ânimo, trazendo a revelação de Deus para esse tempo, Pai. Porque nós já entendemos que nenhum homem recebe nada que não for de Deus, que não seja pelo Espírito. Então que o Espírito Santo esteja atuante, ministrando ao coração do Renê e dos pastores, de todo esse corpo, Pai, ministerial, de todos os membros dessa igreja, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, que eles recebam essa ministração, para que a igreja de Jardim Catarina possa viver o reino de Deus aqui, nesse tempo tão difícil, mas que o reino de Deus, Senhor, seja vivido, Senhor, que eles possam buscar sempre o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas, que a igreja seja nutrida, Senhor, pela palavra, Senhor, pelo Espírito Santo e através da vida de cada um desses pastores, que eles recebam de Deus o alimento saudável para ministrar desse púlpito, o alimento saudável para ministrar nas reuniões menores, o alimento, Senhor, para que a igreja saia por estas portas e seja a divulgadora do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro, eu abençoo, Pai, esse corpo ministerial, eu abençoo, Senhor, e celebro junto com ele esses 28 anos de vitórias aqui em Jardim Catarina. Assim nós oramos, agradecido por tudo, no nome santo de Jesus. Que a igreja diga amém, dê glórias a Deus, aplauda ao Senhor, aleluia.